Oi, gente, bora transformar essa calça jeans velha numa capa lindíssima para a Bíblia? Então, vem comigo. A gente vai começar cortando ali a calça, abrindo ela, né? E transformando ela num tecidinhos que a gente vai utilizar para fazer a capa. E eu também tô usando um pedacinho de tricoline de algodão, que é esse estampadinho aí. Nós vamos fazer a princípio a capa dessa Bíblia, que ela tem as medidas de 14 por 22 na capa da frente e a espessura dela é 4 centímetros. E nós vamos acrescentar, então, 3 centímetros a mais nessas medidas para as margens de costura. Eu vou utilizar EVA para a gente dar estrutura para essa capinha, tá? Mas vocês podem utilizar o estruturador que vocês acharem melhor. Então, a gente vai cortar nas medidas de 25 centímetros por 17 centímetros, uma vez no EVA, uma vez no jeans, e também eu vou cortar aqui uma vez de 25 por 12 centímetros no tricoline estampado. Então, eu vou pegar o tricoline, vou virar ele frente com frente no jeans, tá? E vou fazer uma costurinha nesse sentido ali onde eu tô mostrando, na beiradinha do tecido, e para que quando eu vire ele vai ficar com o ladinho direito e bem retinho sobre o jeans, tá? Pra gente fazer um detalhe ali, uma composição de cores e deixar essa capa mais bonita, tá bom? Então, a gente alfineta tudo, passa a costurinha ali e vai ficar assim, ó, com aquele pedacinho de tricoline estampado ali na parte da frente da nossa capa. Vamos passar ferro para sentar tudo direitinho e vamos fazer uma costurinha de pesponto ali para ficar bem linda essa capa. Feito isso, agora eu vou fazer risquinhos ali na vertical, na horizontal, para fazer quadradinhos e fazer uma costura ali, fazer um detalhe de costura nessa capa. Depois de costurar, então, ali em cima da marcação, a gente vai refilar, né, tirar o excesso de tecido e ela vai ficar assim a partir da frente. Agora, vamos fazer o bolsinho externo da nossa capa. A gente vai precisar, então, de 2 pedaços de tecido. Eu tô usando aqui 2 pedaços de tricoline, um estampado e um liso, para fazer o bolsinho no tamanho de 25 por 14 centímetros. E também um zíper em metro, tá? Daí, a gente vai posicionar dessa forma, direito com direito do zíper, um em cima do outro, né? E vamos passar uma costurinha em toda a extensão ali, prendendo os 2 tecidos no mesmo lado do zíper. Vai ficar assim, agora a gente estica bem e vai passar mais uma costurinha de pesponto e de acabamento nesse zíper. Depois de costurado, então, a gente vai posicionar ali o nosso bolsinho na parte do jeans sobre o EVA, tá? Vamos juntar tudo, vamos alfinetar assim como eu tô mostrando e vamos passar uma costurinha em cima do zíper, prendendo esse bolso na parte frontal da nossa capa. E depois vou pegar mais um pedacinho de tecido de tricoline, vou dobrar ao meio dessa forma e vou posicionar na parte de cima, costurando ele também ali para fazer um acabamento, tá? Tudo costurado, ele vai ficar assim, olha que coisa mais bonitinha. Agora, a gente vai refilar, tirar todo o excesso ali de tecido que sobrou. Vamos tirar também o excesso do zíper que ficou sobrando nas laterais. E vamos colocar o cursor no lugar, tá? Feito isso, agora vamos fazer a alça da nossa bolsinha. Nós vamos pegar um pedacinho de tricoline no tamanho de 6 centímetros por 25, vamos dobrar 2 vezes e vamos posicionar sobre um outro pedacinho no jeans desta vez, na parte, em uma das laterais, tá? E nós vamos passar 2 costurinhas prendendo esse pedacinho de tricoline no jeans para dar um detalhe depois, vocês vão ver que vai ficar muito show, tá? Então, faz assim como eu tô mostrando. Depois, nós vamos dobrar o jeans ao meio do lado direito com direito, tá? Com o lado avesso para o lado de fora. E vamos fazer 2 costurinhas. Vamos fechar uma das laterais e vamos fechar também uma das extremidades. E aí, nós vamos desvirar e ele vai ficar assim. Olha só que legal que ficou essa alça com esse detalhe no estampado. Agora, nós vamos fazer a parte superior da nossa capa, que é onde a gente vai prender a alcinha, tá? Eu peguei ali um pedaço de jeans e um pedaço também de EVA, no tamanho de 6 centímetros por 25 centímetros, tá? E fiz várias risquinhos, assim como eu tinha feito lá na capa da frente também, fiz na horizontal, fiz na vertical, e
passei costurinhas sobre essas marcações para ficar um detalhe mais bonito nessa nossa capa, tá? Depois eu refilo, então tiro todo o excesso e a gente vai posicionar a alça, então, no local. Eu vou costurar só um lado da alça, por enquanto, para facilitar na hora de a gente unir a parte da frente com a parte de trás da capa. Depois que nós tivermos colocado a parte da frente com a parte de trás, a gente vai posicionar, então, a outra lateral da alça e prender ela, tá? Vamos unir, então, as partes da nossa capa. Vamos pegar a parte da frente, posicionar ali com a parte central, ó, e fazer essa costurinha unindo esses dois pedaços, tá? Lembra que a gente não vai colocar o forro ainda, tá? Tá só ali o tecido principal, parte da frente, e o estruturador que tu vai estar usando, que no caso eu tô usando aqui o EVA, tá? O forro nós vamos botar depois. Então, vai ficar assim, costuradinho. A gente vai agora dobrar essa costura toda do lado maior da capa, tá? E vamos passar uma costurinha de pesponto, que é basicamente, gente, dobrar essa beiradinha aí, ó, do lado do avesso, estica bem ela, aperta bem ela e passa uma nova costurinha ali, prendendo bem na beiradinha, para que essa costura fique bem assentada e fique bem bonita essa capa. Feito isso, nós vamos, então, colocar agora a outra lateral da capa, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, então. Vamos pegar ali a parte das costas, vamos posicionar dessa forma e vamos passar uma costura unindo esses dois pedaços, tá? Lembrando que a parte menorzinha ali antes do zíper é que vai ser unida ali com a parte central, tá? Então, a gente vai passar uma costurinha assim e olha só como ela vai ficar. Novamente, vamos fazer o pesponto, então a gente vai deitar toda essa costura para o lado maior ali, para a lateral maior, assenta bem, aperta bem ali, esticadinho, e vamos passar mais uma costura, então, prendendo essa beiradinha aí do lado do avesso da nossa capa. Olha como ela já está ficando linda. Agora, a gente vai, então, prender a outra lateral da alça. Nós vamos posicionar ali 3 centímetros, tá? Tem da base ali, da extremidade para dentro da nossa capa. Nós vamos fazer uma costurinha, então, pode ser costurinhas laterais, pode ser um quadradinho, como eu fiz ali, fazendo com que essa alça, ela fique bem presa ali, tá? Porque é ela que vai sustentar, então, o peso da Bíblia, tá bom? Agora, então, vamos para a parte interna da capa. A gente vai fazer ali as duas abas internas que elas vão segurar a Bíblia dentro da capa. Eu vou precisar, então, de 2 pedaços de tecido no tamanho de 30 centímetros por 25, que eu vou dobrar ao meio, tá? E vou colocar, então, um bolsinho em uma dessas abinhas. Ó, eu peguei ali um tecidinho estampado, o mesmo tecidinho que eu usei lá, o tricoline que eu usei na parte da frente, fiz um bolsinho e vou só posicionar ele ali em cima de uma dessas abinhas, que é basicamente o tecido dobrado ao meio. Então, eu vou alfinetar e vou passar uma costura de acabamento ali na extremidade, ó, assim, dessa forma, tá? Nas duas abinhas. Feito isso, agora vamos fazer a abinha de fechamento, aquela abinha que vai do lado de fora da capa pra gente fechar, colocar o botão e fechar a nossa capa. Então, eu peguei ali um pedaço de tricoline, um pedaço de EVA, e agora sim um pedaço também no forro, tá? Os 3, num tamanho de 14 centímetros por 10 centímetros, dessa forma. Coloquei um sobre o outro e eu vou dobrar ao meio agora e vou arredondar uma das laterais, ó. Eu só dobro bem certinho no meio, pego a tesoura e corto ali a mão livre mesmo, fazendo um arredondamento ali para ficar bem bonitinho essa nossa aba. Agora, eu vou fazer um acabamento com viés. Costurei o viés, então, toda a circunferência ali, do lado do avesso. Agora, tô puxando ele pro lado direito. Eu vou fazer uns piquezinhos para ele assentar melhor na hora de a gente costurar o outro lado. Vou esticando ele e vou colocando uns prendedores para ele ficar já certinho no local, né? E ficar bem bonito esse viés. Então, eu vou colocando ali os prendedores, fazendo toda a circunferência, cuidando para que ele fique todo ele do mesmo tamanho, da mesma espessura.
Vou fazendo isso até o final e depois eu vou passar então uma costurinha bem na beiradinha desse viés. E ele ficou assim, então. Agora, nós vamos, então, achar o meio da capa, dessa forma, dobrando assim bem certinho, fazendo um pique, e o meio também da nossa abinha de fechamento. Vamos posicionar ali com o direito, tá? E vamos passar uma costurinha prendendo ele. Agora, vamos colocar a parte do forro. Vou pegar um pedaço do tamanho todo da nossa capa, vou posicionar ali do lado do avesso, cortar as rebarbinhas dessa forma, alfinetar tudo. Vou colocar também as abas internas dessa forma, ó, cuidando sempre para não ficar de perna para cima, né? Então, vou posicionar ali as duas abinhas e vou alfinetar também. Depois de tudo bem alfinetado, bem certinho, bem ajeitadinho, nós vamos colocar um viés em toda a circunferência dessa capa para fazer o acabamento final de tudo, então. Eu tô utilizando um viés do próprio tecido de forro mesmo, tá? Mas você pode usar até aquele viés comprado pronto também, fica bem legal. Eu posicionei o viés então, do lado do avesso da capa, costurei toda a circunferência. Aí, agora, eu desvirei ele, puxei todinho pro lado direito, tô ajeitando as dobrinhas, dobrando ele, colocando prendedores, ajeitando os cantinhos ali para ficar um acabamento bem legal. Se quando necessário eu tiro um pouquinho da rebarba ali, né, o excesso de tecido, vou ajeitando tudo, colocando os prendedores, cuidando para a costura não ficar pro lado de fora, para não ficar parecendo a costura anterior que a gente fez, né? E aí, com bastante capricho, com bastante cuidado, a gente vai acertando tudo bem direitinho. E depois nós vamos passar uma costura, então, bem na beiradinha desse viés, fazendo um acabamento aí muito legal e muito bonito nessa peça. E a capa, então, ficou pronta, olha que linda. Eu usei, então, um botão imado nela. E na parte da frente, então, para fazer um acabamento ali, sobre o botão, eu coloquei um botãozinho desses comuns, né? Colando ali, costurando ali na parte da frente. É só para disfarçar, porque na verdade mesmo o fechamento é com o botão imado. E olha só que linda que ficou o bolsinho de trás, muito show, né? A parte da frente muito legal, a alcinha. Ela ficou linda, essa peça tá incrível. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar, porque não custa nada para ti e faz toda a diferença para o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!